Então, um bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam sempre conosco. Nós vamos começar uma reflexão do Evangelho, hoje do capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos começar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso irmão querido, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, unidos num só coração, num só sentimento, e elevando os nossos pensamentos aos nossos mentores, os orientadores da nossa querida Casa de Jesus, que sempre tem nos intuído, nos protegido. Que nós possamos contar sempre com as suas proteções, sua ajuda, que possamos fazer desse domingo um domingo diferente, um domingo de amor, de carinho, de dedicação, e a todos aqueles que convivem conosco e que participam conosco desse momento. Por isso, Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, fica conosco hoje e sempre. Muito bem. Então, hoje o capítulo 6, o Cristo Consolador, ele começa com uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nós vamos entrar um pouquinho nesse parágrafo, porque só aqui tem muita coisa para que nós possamos refletir. Jesus nos faz um convite: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então ele nos convida a ir até ele, a sair de nós para chegar até ele, a deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado, nas nossas dificuldades, para pedir ajuda. Ele sabe da nossa necessidade, ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, mas é preciso que nós tenhamos a humildade para pedir, para chegar e pedir ajuda. Assim como nós, no momento encarnado, nós pedimos ajuda àqueles que estão próximos de nós, nossos amigos, nossos companheiros, ajuda da espiritualidade, ajuda de Jesus, é preciso que a gente se abra a essa ajuda. Se nós estivermos fechados e esperarmos que alguma coisa, uma solução vai chegar para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, sem que façamos nada, nunca nós vamos conseguir. Então é preciso é preciso esse movimento de sair de nós e ir em busca da ajuda, seja ela qual for, uma ajuda material no plano espiritual, no plano material, e uma ajuda espiritual no plano espiritual. Jesus não nos desampara nunca, Ele está sempre ao nosso lado. Às vezes, as preocupações, os medos, as incertezas, a falta de fé faz com que nós não percebamos a sua presença junto a nós. Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 24, ele conta que logo após o martírio de Jesus, depois da sua morte, depois da ressurreição, quando ele apareceu a Madalena e algumas mulheres, os apóstolos estavam medrosos, estavam inseguros, estavam sem saber como continuar os ensinamentos de Jesus, como continuar divulgando tudo aquilo que Jesus tinha lhes ensinado. E eles estavam muito preocupados com isso. E 2 deles, para a sua missão, tinham que chegar
até um vilarejo próximo ali de Jerusalém, e saíram então para ir a Emaús, que era a localidade, o vilarejo próximo onde eles precisavam. E durante o caminho, os dois iam conversando, muito tristes com tudo que tinha acontecido, comentando os acontecimentos últimos, preocupados como eles iriam fazer dali para frente sem a presença física de Jesus, sem a companhia de Jesus, sem a sua ajuda, o seu acolhimento, como eles iam dar continuidade. Eles estavam tão presos a esses sentimentos e a essas sensações que eles não perceberam que uma pessoa estava acompanhando os dois durante o caminho. E ouvindo a conversa deles, esse caminheiro perguntou para eles: mas por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo que vocês estão tão tristes assim? E eles disseram: você como forasteiro deve ser o único que não está sabendo do que aconteceu durante esses dias aqui com o Messias, com Jesus, o Nazareno. E o acompanhante deles então disse assim: não, eu soube sim, eu sei sim, mas será que não era tudo isso que tinha que acontecer para validar o que os profetas vinham falando? E foi conversando com eles durante o caminho, foi consolando-os, foi acalmando-os, e eles se sentiram muito bem, eles se sentiram confortados, eles se sentiram fortalecidos, até que chegaram a Emaús e chegaram numa hospedaria, e ali então o acompanhante ia seguir caminho, e eles pediram: não, fica conosco mais um tempo, nós nos sentimos tão bem com a sua presença, faça uma refeição conosco. E ele então ficou. E quando eles sentaram para fazer a refeição, eles perceberam que a mesma maneira como aquele caminhante repartia o pão, era a mesma maneira que Jesus fazia junto com eles. E aí então eles perceberam que aquele era o mestre que estava ali com eles. E imediatamente o mestre desapareceu. Ali mais confortados, mais fortalecidos, entenderam que tudo que foi falado, que as mulheres trouxeram, era verdadeiro, e seguiram dali para frente a sua missão de divulgar o cristianismo verdadeiro a todos os povos. Se nós trouxermos essa mensagem para os nossos dias de hoje, nós estamos hoje passando por muitas dificuldades, por muitas dores físicas, por muitas apreensões, por muitas decepções, por perda de entes queridos, e tudo isso faz com que nós nos fechemos nesses sentimentos mais densos, nesses sentimentos mais grosseiros, e não percebamos a ajuda que nós temos, que nós podemos receber. Jesus fala no silêncio. Ele, os seus prepostos, aqueles com quem ele encaminha para nos ajudar, ele, às vezes, é no silêncio que nós vamos ouvir a sua orientação, a sua proteção. E muitas vezes a gente tem um estalo, um insight para resolver um problema, para resolver uma dificuldade, e achamos que isso faz parte de nós, que isso é nosso, nós conseguimos, nós encontramos a solução, sem perceber que na maioria das vezes nós somos intuídos para que cheguemos a essas conclusões. Então,
Se nós pensarmos hoje, nós estamos vivenciando um momento de muita tristeza, de muita dificuldade, de muita apreensão, de medo mesmo, né, do que vai acontecer conosco, como vai ser a nossa vida daqui para frente, o que nós vamos precisar mudar em nós para ser diferente, para vivenciar um momento novo nessa nossa encarnação. E se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que nós recebemos sim a ajuda, que nós recebemos sim as intuições. Às vezes é uma mensagem que nos chega, às vezes é um conselho de um amigo que nos dá com amor, com carinho. Às vezes é um livro que chega até nós trazendo uma mensagem confortadora, uma mensagem alentadora. Muitas vezes é um amigo que nos liga, que nos telefona, já que a gente não está tendo condição de estar presente fisicamente. Então, nós temos sim toda essa assistência, toda essa proteção e ajuda daquele que prometeu nos ajudar. E ele disse: tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso das vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, para que nós tenhamos essa ajuda, como eu disse no início, é preciso fazer esse movimento, sair de nós e buscar essa ajuda. Mas também, para que nós possamos ser ajudados, Jesus deixa uma condição que não é pesada, que não é sofrida, que nós podemos sim realizar, cujo fardo não é maior do que aquele que nós suportamos, que é vivenciar, que é seguir as leis divinas através do amor e da caridade. Jesus nos deixou o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo é o maior exercício de caridade. E essa caridade, ela tem que ser ativa. É uma caridade que precisa da ação. A caridade material é importantíssima. Hoje nós vivemos num momento de muita dificuldade. Muitos dos nossos irmãos têm muito menos do que nós conseguimos e eles precisam da nossa ajuda material, da nossa ajuda física, presentes ali. Mas também a caridade moral, que dá licença um pouquinho, que é a mais difícil, aquela de pro amigo, de oferecer uma palavra, de ter o respeito para com o outro, de entender que cada um de nós tem as suas construções, os seus valores morais de maneira diferente, que cada um de nós está no estágio evolutivo diferenciado. Então, é não querer que o outro paute a sua vida pela nossa maneira de ser. É aceitá-lo com as dificuldades que eles têm, porque nós também temos as nossas imperfeições, nós também temos as nossas dificuldades e também queremos ser respeitados, queremos ser amados, queremos ser acolhidos de maneira afetuosa, de maneira amorosa. Então, é trocar, é se colocar no lugar do outro. Todas as vezes que nós tivermos que tomar alguma decisão, que tomar alguma atitude, se nós nos colocarmos no lugar do outro, o que eu quero que façam para mim? Eu, nessa situação, o que eu gostaria de receber? O que eu gostaria que me fizessem? E a gente fizer aquilo que nós queremos que façam para nós, nós sempre faremos as melhores escolhas. Nós sempre estaremos no caminho adequado, no caminho correto.
respeitando as leis divinas e fazendo para o outro aquilo que a gente quer que façam para a gente. Com resignação, com coragem, com força, com confiança, o fortalecimento da nossa fé. Nós fortalecemos a nossa fé acreditando que essas dificuldades, essas decepções, as dores físicas, elas são passageiras, elas são oportunidades de crescimento para nós que estamos ainda em aprendizado. Nós estamos aprendendo a amar. A Leninha diz que nessas palavras de Jesus fica bem clara a ideia de que Jesus se dirige a toda a humanidade, demonstrando como conhecia o futuro e suas necessidades. É isso mesmo. Jesus sabe onde nós vamos chegar. Jesus sabe que um dia seremos espíritos perfeitos. Então, ele colabora para que nós tenhamos essa oportunidade de exercitar o nosso progresso, a nossa mudança interior, a nossa mudança, a nossa mudança daquilo que nós precisamos modificar. E para isso, a gente precisa se conhecer. Então, é preciso saber quais são as nossas tendências, o que eu gosto, o que eu me comprazo hoje, né? O que eu preciso mudar em mim. Se eu não me conheço, eu não consigo mudar. Então, a resignação, a coragem de enfrentar essas dificuldades, ela não é uma covardia, mas ela o resignado é alguém que entende, que compreende a finalidade terrena. Para crer na existência futura, é preciso entender e acreditar que existe alguma coisa uma vida além dessa vida material. E nós, espíritas e todos os espiritualistas, acreditamos na sobrevivência da alma. Então, é isso que vai fortalecer a nossa fé. Entender que esses momentos são difíceis, são tristes, tocam o nosso coração, a perda de um ente querido, a falta que ele vai fazer fisicamente é dolorosa, mas nós vamos ter um momento lá na frente em que nós vamos nos reencontrar de novo. Nós vamos ter um momento em que nós vamos ter uma vivência plena na espiritualidade. Pode não ser amanhã, pode não ser daqui um mês, daqui um ano, daqui milênios, mas um dia nós vamos ter. Então, essa crença, essa compreensão de que hoje nós vivemos um momento de aprendizado e que todas essas situações dolorosas fazem parte desse mecanismo, que todas essas situações de dificuldade, de aflição, de apreensão, de medo, de incerteza, são mecanismos, são instrumentos para que a gente saia de dentro de nós. Assim como os discípulos saíram de onde eles estavam para ir até Emaús, significa eles saíram de dentro de si para dar continuidade àquilo que eles tinham se propostos. E nós também. Então nós precisamos sair de dentro de nós, sair dessa vibração mais densa, sair desses sentimentos grosseiros. Mas hoje as notícias, as dificuldades, tudo que a gente vê, é impossível a gente não ser tocado. Realmente, a nossa sensibilidade, ela é quase que todo dia ela é posta à prova. O que nós não podemos é alimentar esses sentimentos. Então, é natural no nosso estágio evolutivo que nós tenhamos medo, que nós soframos, que nós tenhamos decepções, que nós tenhamos incertezas, mas que nós tenhamos também força, vontade para modificar esses sentimentos em nós. E Jesus, como ele nunca nos deixa
nos deixa sós, ele ainda, além de fazer esse convite para que nós possamos chegar até ele, para que ele alivie os nossos sofrimentos, ele ainda nos promete, ele ainda nos faz uma promessa. E aí vem no item 3 do capítulo 6. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. Esta passagem está em São João, no capítulo 14. Então Jesus, além de se dispor, além de nos ajudar, além de nos convidar a chegar até ele promete que ele enviaria um Consolador, porque ele sabia que naquele momento a humanidade não tinha condição, maturidade espiritual para entender as coisas do Espírito. Então ele não podia falar sobre as coisas da nossa vida espiritual. Ele tinha que dirigir-se a nós, como ele faz em todas as suas parábolas, deixando os seus ensinamentos através das vivências daquele momento, através daquilo que era próximo à humanidade, principalmente daquela região onde ele vivia. Então ele usava a agricultura em algumas parábolas, ele usava os comerciantes em algumas parábolas, ele colocava a figura de Deus como um rei, como um senhor. Por quê? Porque era mais próximo, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos guardar aqueles ensinamentos e, à medida que progredíssemos, à medida que fomos amadurecendo espiritualmente, com o conhecimento, com o estudo, nós íamos entendendo cada vez mais. E esse Consolador não é um ser, não é uma pessoa, mas é uma verdade, né? É a verdade que verdade o Santo Espírito, que ele diz, traria para que nós conhecêssemos, que levantasse um pouquinho o véu de todas as vivências espirituais que nós hoje, através da doutrina espírita, nós recebemos um pouquinho mais daquilo que nós somos, entendendo melhor aquilo que nós somos, de onde nós viemos, por que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Ele traz o conhecimento das coisas, ele traz o que faz o homem saber, né? De onde a gente vem, por que nós estamos aqui. Isso tudo a doutrina espírita nos trouxe, trazendo a ideia de Deus como Criador do universo, trazendo a ideia da pré-existência e da sobrevivência do espírito além desse momento material, trazendo a ideia da justiça divina através da lei de causa e efeito, trazendo o maior amor e o maior dedicação e a maior consideração de Deus para conosco, nos oferecendo todas as oportunidades que nós precisarmos para chegarmos a espíritos perfeitos através da reencarnação, né? Trazendo a ideia da pluralidade dos mundos. Será que a gente acha que é só na Terra que existe vida? Será que Deus, infinitamente bom e justo, criador de todo esse universo, com bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, só teria vida no nosso planeta Terra, né?
Então, esses conhecimentos, esses entendimentos vão nos fazendo amadurecer espiritualmente e vai trazendo, fortalecendo a nossa fé de que nós um dia chegaremos à perfeição. Essa verdade é inegável. Um dia todos nós chegaremos à perfeição. Espíritos hoje mais comprometidos com o bem, espíritos hoje menos comprometidos com o bem, mas um dia nós chegaremos a espíritos perfeitos. Então, nós vemos que todos esses processos dolorosos pelos quais nós passamos servem de fortalecimento espiritual, fortalecimento para o nosso crescimento espiritual. É a base da nossa fé, né? É a base da nossa crença de aceitar um mundo pós esse mundo material. Muito bem, o Espiritismo ele nos as verdades que hoje nós conseguimos entender um pouco melhor a época em que nós vivíamos, em que nós não tínhamos ainda uma maturidade espiritual. Por isso, ele diz que as nossas almas não são esquecidas. O divino jardineiro as cultiva no silêncio dos vossos pensamentos. Então, é no nosso íntimo que nós vamos perceber a presença da espiritualidade, a presença de Jesus na nossa vida, né? É preciso e nós podemos sim chorar, nós podemos sim passar por esses sofrimentos, porque tudo isso faz parte do mundo de provas e expiações que nós vivenciamos hoje. Então, aceitar essas dificuldades faz com que nós tenhamos força, né? Tenhamos resignação, coragem de enfrentá-las, sabendo que são passageiras. E isso nos alivia, isso nos conforta. É preciso que nós aprendamos a fazer o bem. Como Paulo diz, para fazer o bem é preciso a ação da vontade, é preciso querer, é preciso ter vontade de. Para não fazer o mal, é só a gente ter a negligência e a inércia. É só nós ficarmos parados, de braços cruzados e não aproveitarmos as oportunidades, não é isso? Então, todas as nossas dificuldades são oportunidades de crescimento, são oportunidades de desenvolvimento da nossa evolução e do nosso progresso. Só conhecer, como nós já conhecemos, só conhecer não consegue fazer com que o espírito avance. O bem é preciso ser ativo, é preciso de uma ação, né? A grande mudança do espírito necessita do amor. Tudo que nós fazemos é importante e traz a nossa evolução e faz com que nós nos modifiquemos. Amar ao próximo, amar não só aqueles que estão bem próximos de nós. Esse é fácil, esse é tranquilo, aqueles que são consanguíneos, aqueles que são nossos amigos, aqueles com quem nós temos afinidade, é importantíssimo e é muito fácil amá-lo. Mas nós precisamos amar aqueles que nós não conhecemos também, aqueles que são nossos inimigos, aqueles que nos ofendem e que nós, no nosso entendimento hoje, não nos deixamos atingir. Não nos deixamos levar por essas ofensas. Entender que naquele momento é aquilo que aquele irmão pode oferecer. E às vezes
por conta do nosso melindre e da nossa sensibilidade, nós nos sentimos ofendidos, porque o outro muitas vezes nem tem a consciência de que a ofensa foi proposital ou consciente. Muitas vezes nós entendemos uma atitude de maneira a nos ofender. Então é aquilo que está dentro de nós. Nós vivenciamos aquilo que nós temos dentro de nós. O que nós trazemos de construção de valores é que nós colocamos ao nosso redor. A Marcinha está dizendo que a Terra é um hospital e Jesus é o nosso médico. É preciso seguir o receituário do médico que está contido no seu Evangelho. É a nossa vivência, é viver o Evangelho, é colocar na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Se nós fizermos isso, nós sanamos as nossas dificuldades e nós vivenciamos o verdadeiro amor. A Ângela também coloca que esse período é um chamado a que todos aprendam a fraternidade, a caridade verdadeira, a tolerância mútua e, pela dor da solidão, do isolamento, a importância de pensar no coletivo. É verdade, Ângela. Nunca nós tivemos um momento de tanta solidariedade, de tanta fraternidade, de tanta ajuda uns aos outros. Aqueles que estão em isolamento e que não podem sair, que são um grupo de risco e que não podem presencialmente fazer o bem, estão fazendo através das suas preces amorosas, das suas ligações emocionais com todos aqueles em que sofrem hoje. Muitas preces pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas pessoas em que estão encarceradas, pelas pessoas que estão sofrendo, que estão em dificuldades nas suas casas, nas ruas. Então, esse sentimento de coletividade realmente nunca foi tão presente como agora. E esse é o sinal de transformação. Ser perene, isso não pode ser sazonal, isso não pode só nesse momento de dificuldade. Quando passar por essa situação, nós vamos voltar ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Isso tem que ser um aprendizado, isso tem que ser interiorizado em cada um de nós, deve ser consolidado no nosso espírito. Nós precisamos uns dos outros, nós evoluímos sozinhos, individualmente, mas evoluímos coletivamente. Para que a Terra possa passar para um mundo de regeneração, é preciso que os espíritos que reencarnam, os que aqui ficarem, estejam regenerados, que tenham como meta, como diretriz o bem, o amor, né? Para que nós possamos dividir esse amor incondicional, embora não seja ainda o amor na sua plenitude, mas um amor que possa chegar a todos igualmente, em pensamento, em sentimentos. Esse é o verdadeiro amor. E realmente esse é o verdadeiro ensinamento dessas dificuldades, desse momento de pandemia que nós vivemos, desse momento de medo, de incerteza. Não nos deixarmos envolver por esses sentimentos. Nós temos toda a assistência física, espiritual, emocional que nós precisamos. Então,
é aquilo que nós às vezes, como eu estava dizendo, que nós só conseguimos enxergar nessa vida pessimismo, desesperança, motivos de reclamação, medo, incerteza, se isso fizer parte de nós, se isso estiver em nós. Se nós transformarmos todos esses sentimentos num sentimento melhor, numa esperança para dias melhores, nós vamos ver que realmente nós vamos estar mais serenos, mais tranquilos e vivenciar esses momentos com mais tranquilidade, podendo encontrar as soluções das nossas dificuldades, porque estamos em equilíbrio, em harmonia. Jesus nos convida a ir até Ele confiando no seu amor e na sua misericórdia, acreditando que Ele realmente nos ajuda, que Ele vai nos consolar. E por isso é que nós, observando o seu evangelho, vivenciando os seus ensinamentos, nós podemos estar e nos sentir melhores. Essa é a nossa cura física e espiritual. Muitas vezes a nossa cura material, a nossa cura física na realidade, ou a nossa não cura, a nossa permanência, a nossa enfermidade na verdade, a nossa cura espiritual. Muitas vezes as nossas enfermidades são aquelas situações em que vão sendo drenadas no corpo físico. Então é importante que nós tenhamos bons sentimentos, alimentemos bons pensamentos para que não adoeçamos espiritualmente. O Marco diz que aquele que não aprende a lição será levado a vivê-la de novo, e de novo até que o aprendizado seja conquistado. Essa eu acho que é a maior prova de amor de Deus para conosco. Através das nossas várias reencarnações, nós vamos aprendendo aquilo que não foi ainda assimilado por nós. É como se nós estivéssemos numa escola. A Terra é uma escola, é um hospital e é uma escola. Nessa escola, nós não podemos passar de um ano para o outro sem cumprir. Uma criança é escola para um ensino médio, sem passar pelo ensino fundamental todo, né? Se ela for reprovada, ela vai refazer de novo. Essa oportunidade nós temos quantas nós precisarmos. Esse é o alento para nossas dificuldades. Eu posso recair, eu posso aprender, amanhã eu caio de novo, eu repito os mesmos erros, mas eu sei que eu vou ter a oportunidade de modificá-los. E isso, em vez de de trazer tristeza, em desmotivar, pelo contrário, essa situação deve nos motivar a procurar sempre a nossa melhoria. Hoje nós não conseguimos, mas amanhã nós vamos conseguir. A Kelly diz que é verdade, é prova de amor, e às vezes nós podemos eventualmente pensar que repetir seria um castigo, e na verdade é a bênção da oportunidade. Com certeza, todas as oportunidades, nós vamos ter todas as oportunidades que nós precisarmos, todas as oportunidades que nós quisermos, que nós precisarmos para chegar a desenvolver toda a nossa potencialidade de perfeição. Por isso é importante buscarmos aproveitar as oportunidades que a vida nos traz. A Kelly diz, sim, vamos aproveitar hoje as dificuldades que a gente está tendo com o nosso marido, com o nosso parente, com o nosso filho, com o nosso amigo, com o nosso irmão, com aquele que só traz dificuldade. Vamos ter a paciência, a tolerância, né, para que nós possamos compreendê-los nas suas dificuldades. E como eu já disse no início, não querer que ele
reaja da maneira como nós reagimos, porque se em determinados aspectos eles reagem de maneira diferente de nós, em outros somos nós que reagimos de maneiras diferentes deles. Então, nós estamos todos unidos para aprender uns com os outros, para crescer, para evoluir. É esse o nosso sentimento, é essa a nossa lição de casa. Nós trouxemos no nosso planejamento reencarnatório a nossa lição de casa. O que fazer? Nós que por acaso. Nós não estamos nessa família, nesse lugar, nesse país, sofrendo as dificuldades que nós estamos passando por acaso. A Sônia diz que nós recebemos o convite para a mudança e está em nossas mãos participar, fazer nossa parte e conseguirmos o sucesso na maior ou menor intensidade e com os melhores resultados dentro do nosso momento de evolução. É isso mesmo, Sônia, é isso mesmo. Nós temos a oportunidade. Quem precisa utilizá-la somos nós. Quem precisa aproveitá-la somos nós. Então nós temos todas as ferramentas para desenvolver um bom aprendizado nesse momento da nossa reencarnação. É só prestar atenção à nossa volta. Muitas vezes, nós, como os discípulos de Emaús, presos nos nossos sentimentos, não percebemos tudo aquilo, todas as oportunidades e todas as ferramentas que a gente tem à nossa volta. Então é importante que a gente esteja atento a tudo isso, que a gente entenda que nada é por acaso. Como Chico Xavier diz, nós estamos no lugar certo, na família certa, na hora certa, no momento certo. Vamos aproveitar todas essas oportunidades para que nós possamos, na próxima reencarnação, trazer novas lições, trazer uma lição de casa diferente, sem ter que refazer as que nós estamos presenciando hoje, né? Nós trazemos todo o nosso planejamento reencarnatório para que nós possamos desenvolvê-lo. Se não conseguirmos ser um completista, como o Marco disse no domingo passado, que pelo menos consigamos sair dessa encarnação sem novas dívidas, sem novos aprendizados para serem repetidos. Pelo menos não acrescentar novos aprendizados, né? Ou não acrescentar novas dificuldades, não é isso? Muito bem. Eu quero trazer para vocês também uma mensagem de Emmanuel, que ele diz assim, não é de Emmanuel não, desculpa, é de André Luiz, nesse livro O Espírito da Verdade. Ele diz assim: Jesus e você. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Ele foi simples, ele não precisou de nenhuma situação excepcional, ele não veio cheio de glória, pelo contrário, para trazer a sua bênção, o seu amor a nós. Isso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Não esperemos que a resolução dos nossos problemas venha fora de nós. A resolução dos nossos problemas está dentro de nós. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. É verdade, nós já temos muito mais. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Olha uma reflexão. Nossa, o que nós estamos fazendo com os títulos, com o estudo que nós temos?
A gente está guardando só para nós ou nós estamos distribuindo para com todos aqueles que convivem conosco e que também precisam desse conhecimento e desses ensinamentos que nós já temos? Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Nós não precisamos esperar a nossa aposentadoria para poder fazer um trabalho voluntário. Nós não precisamos esperar ter um tempo disponível para ajudar o outro. É importante que nós coloquemos o outro dentro do tempo que nós temos. É importante que nós encontremos momento para o trabalho voluntário, a ajuda dentro do nosso momento atual. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Se nós temos a ajuda, se nós temos às vezes até a permissão de fazermos essas atividades fora do nosso lar, nós já temos muito. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Gratidão é sentimento importantíssimo na nossa vivência. Ser gratos pelo que nós temos, pelo que nós conseguimos, pela vivência que nós temos tido, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Nós, principalmente, trabalhadores da casa de Jesus, sermos gratos a essa casa que tanto conforto, que tanto alívio tem trazendo a todos nós. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expressão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Então, é aquilo, né? Se nós podemos enviar alguma mensagem de alento, de conforto, de alívio aos nossos companheiros, aos nossos amigos, aos nossos familiares, não nos furtemos, não deixemos para depois. É importante que a gente utilize essa oportunidade que nós temos. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no Espírito Eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. É importante que nós, espíritos imortais, possamos realizar a todos os momentos, sem ter necessidade de projetar para fora, para que o outro possa ver, que as nossas sejam sinceras, que as nossas atitudes em função do outro possa ser de coração, possa ser do nosso amor para aqueles que têm necessidade da nossa palavra, do nosso amparo, do nosso ouvido, né? Até às vezes alguém só precisa desabafar, a gente só precisa ouvir, não precisa falar nada. É importante que nós estejamos atentos a essas ferramentas, atentos a essas oportunidades de fazer para o outro aquilo que queremos que façam por nós. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Fazer para o outro aquilo que Jesus fez por nós. Ele deixou todo o seu amor, toda a sua misericórdia para com nós. É importante que nós possamos segui-lo, seguir de volta nesse momento que nós estamos. De volta à reencarnação, em breve tempo, nós devemos trabalhar a nossa oração e a nossa fraternidade, porque nós temos, por parte dos nossos benfeitores e amigos, tudo aquilo que compõe a nossa história.
Então, mais uma vez, nós não estamos sozinhos. Nós temos todo o amparo da espiritualidade, dos mentores, dos nossos anjos de guarda, para que possamos realizar a nossa tarefa, para que possamos vivenciar momentos de aprendizado, de evolução, a atingir o máximo de progresso que nós possamos nessa encarnação. Que nós possamos ser espíritos comprometidos com o bem, para que nós possamos ser espíritos trabalhadores do bem. Podemos ser sim os trabalhadores da última hora, mas fazendo a nossa parte nesse momento. Nós vamos ser igualmente recompensados por tudo aquilo que de bom nós fizermos. O que vai contar, o que nós vamos levar na nossa malinha, como dizia Justino, quando chegarmos no plano espiritual, é todo o bem que nós fizermos. Será que a gente vai querer chegar com essa malinha vazia? Ou será que a gente vai querer chegar com essa malinha com todo o bem que nós pudemos fazer dentro das nossas limitações? É importante também que nós tenhamos esse entendimento, que nós somos limitados, que nós não podemos tudo, mas o tudo que nós podemos fazer, que nós façamos com amor, com carinho, né? Deixa eu ver então se tem mais alguma coisa que nós possamos trabalhar. Tem mais alguma coisa que a gente possa trabalhar aqui? Muito bem. Ainda a gente tem alguns minutos, mas eu queria dedicar esses últimos minutos, eu queria fazer essa nossa prece de encerramento, oferecendo a nossa companheira, a Rosângela Nichelle, que volta hoje para o plano espiritual, aumentando os trabalhadores da Casa de Jesus no nosso plano espiritual. E oferecer a Francisco de Assis, que é o fundador da Casa de Jesus no plano espiritual, a oração que é atribuída a ele, desejando que todos nós tenhamos uma semana serena, tranquila, confiantes em dias melhores, esperançosos para que tudo seja melhor e que nós teremos um momento melhor, se Deus quiser. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus possa nos abençoar a todos, que tenhamos todos uma ótima semana, um bom domingo. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de todos vocês.